Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Seja bem-vindo, se você é novo aqui pelo canal, eu sou a Madu Magalhães, se você não me conhece, e por aqui a gente sempre está falando sobre como construir uma casa, um lar com significado, uma casa que não seja só estética, só bonita, mas que ela funcione como um gatilho reverso à loucura do mundo. Decorar a nossa casa é muito mais do que escolher o que está na moda, por ser bonito ou feio. A casa é o lugar onde a gente começa e termina todos os nossos dias, ela é o reflexo da nossa mente. Então eu sempre gosto de trazer ideias, técnicas, jeitos de fazer decoração, de pensar a decoração com muito mais profundidade. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto, porque eu tenho certeza que você vai sempre sair inspirado de alguma forma dos vídeos por aqui. E aí, no vídeo de hoje, eu queria trazer um material que eu tenho usado muito para fazer decorações, que é barato, que é fácil de usar, que é uma delícia, é um processo praticamente terapêutico, que é a cerâmica fria. Inclusive, tá bem alta assim no TikTok, eu tenho visto a galera postar bastante. E eu comecei a usar faz pouco tempo, é um material barato, se não me engano custa, acho que é R$20, eu vou checar para colocar aqui para vocês mais ou menos a faixa de valor certinha, mas é uma massa que ela é semelhante ao biscuit, só que eu tenho gostado muito mais de trabalhar com ela do que o biscuit. Eu não sei exatamente o que contém nessa massa, mas dá para fazer muitas coisas legais. Por exemplo, eu já fiz esse detalhe de prateleira, só colocando algumas folhagens ali. Olha que coisa delicada e que coisa mega fácil de fazer. Nessa versão aí eu nem sabia que dava para lixar ainda. Então, se vocês podem ver que tá rugosa assim a superfície e já fica um efeito muito legal. Outra coisa que eu fiz, ó, essa foi a segunda peça que eu fiz com cerâmica fria. Eu fiz essa banheirinha de banheiro. Olha só que coisa aleatória e muito legal de fazer. Eu me juntei um dia com algumas amigas. Tem um livrinho, uma vela, um champanhezinho e um patinho. Tirei uma tarde com umas amigas e a gente foi conversando e fazendo. Ainda não sabia nem que dava pra lixar com essa, ó. Tá vendo que a peça tá toda, tipo, entre aspas, mal acabada. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que é estilo. Mas eu não tinha aprendido a lixar ainda, mas é cerâmica fria, ó. Eu fiz até uma buchinha, olha aqui, ó. Muito fofo. Ah, as velas coral, que, nossa, bombou no Instagram, que eu fiz com latinha de atum, também usei a cerâmica fria. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a máscara. Aquela máscara ali foi uma arte muito gostosa de fazer, eu adorei. Eu tô me familiarizando com a cerâmica fria aos poucos e eu acho que é um material muito massa para vocês aprenderem e começarem a criar peças com significado, né? Porque eu tenho falado muito isso. Essa máscara ancestral, para mim, ela traz toda uma sensação para a decoração da minha sala. Inclusive, eu tô fazendo aos poucos, como vocês podem ver, a prateleira ali em cima tá no meio do caminho. Tô começando a construir os objetos decorativos, mudar essa sala. Então, vou dividir com vocês essa técnica, que eu nem chamo de técnica, porque eu tô descobrindo, mas esse material, que é a cerâmica fria. Ela tem 3 versões, uma branca, uma cinza e uma que já é em cor de barro. Eu, no caso, usei a cinza para fazer a máscara hoje, porque era a que eu já tinha em casa, já tinha comprado para testar, mas poderia muito ter usado a que já é na cor de barro. Enfim, espero que você se inspire e é uma ótima desculpa para ficar longe do celular. É uma coisa deliciosa. Eu vou deixar até uma playlist aqui embaixo, que foi a playlist que eu usei enquanto eu estava fazendo essa arte, que eu gosto muito, uma playlist mais pegada indígena, xamânica, que eu adoro para fazer esses momentos de conexão comigo quando eu vou fazer alguma decoração. Lembrando que a energia que a gente usa, a energia que a gente sente enquanto a gente está fazendo uma decoração ou escolhendo uma decoração, quando a gente transforma isso em um momento de conexão com a gente, isso fica impregnado na energia do objeto, né? Então é muito interessante que a gente construa a nossa decoração a partir de objetos com potência, objetos que têm essa energia contida. Então eu, particularmente, adoro acender uma vela, colocar uma playlist que me conecte e realmente transformar o momento de fazer essas artes em um momento de conexão comigo mesma. Então, vamos ver, para vocês se explorarem aí, se inspirarem, como é que é trabalhar com cerâmica fria e como é que eu fiz a máscara. Bora! Um detalhe que eu tenho certeza que vocês vão perguntar e eu esqueci de dizer. Cerâmica fria não é igual cerâmica normal, que você pode lavar, fazer louças e coisas comestíveis, tá? Ela imita o aspecto da cerâmica, dá para fazer várias peças decorativas, mas ela não é específica para lavagem. Então, se você for fazer, por exemplo, um porta-incenso, alguma coisa que precise lavar eventualmente, você pode aplicar resina em cima, tá?
para tornar isso mais impermeável. Mas não é uma massa para você fazer louça, xícara, essas coisas, tá bom? Ela não vai ao forno, demora mais ou menos uns 2 dias para secar totalmente. E aí você poder lixar e tudo mais. Então não é para fazer coisas alimentícias, é para fazer coisas decorativas, tá bom? Então vamos lá, eu comecei abrindo a massa. O pacote, ele vem assim já pronto para usar. Então, como eu falei para vocês, eu tô usando a versão cinza, mas ela também tem a versão branca e terracota. Aí eu peguei o rolinho de massa para abrir e ele já estava sujo de outros projetos, então eu acabei deixando ali um pouco sujinho, mas não importa, não fez diferença na minha peça final, mas sim, deu uma sujada ali. O primeiro passo que eu gosto de fazer, né, quando eu vou fazer uma arte como essa, é lembrar de respirar, de realmente encarar como um momento de conexão comigo. E eu não sabia até este momento o que eu ia fazer exatamente. Eu tava sentindo e aí fui primeiro transformando então ela em uma placa maior. Peguei uma tarde e falei, vou fazer algo que não sei, mas fui abrindo a placa aí até dar uma superfície de trabalho que eu achei que era um tamanho legal. Aí eu peguei algumas ferramentas de biscuit que eu tenho, mas super poderia ser palitinho, hashi, algo que você tem em casa, né, que te ajude nesse processo. Demarquei primeiro a área dos olhos e nariz, porque eu falei, cara, se tem uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer é forma humana, então hoje eu vou brincar disso. Então fiz ali essas linhas, começando a marcar mais ou menos a área dos olhos e do nariz. Eu tô começando a explorar formas humanas, tá? Então, nessa hora eu tava, na verdade, sentindo medo, tá? Porque eu falei, meu Deus, será que isso vai dar certo? E o interessante também é vocês usarem um pouquinho de água quando forem mexer com a cerâmica fria, vai molhando a ponta dos dedos sem encharcar muito, mas isso ajuda a modelar. E o mais interessante durante esses processos é vocês observarem os pensamentos. O que passa na cabeça geralmente é algo como, ai meu Deus, vai ficar horrível, eu não vou conseguir fazer. Passa tudo isso na minha cabeça, desde sempre, desde o dia 1 dos vídeos que vocês acompanham aqui. Mas eu vou respirando e me permitindo explorar. É isso que eu quero passar para vocês, sabe? Sem tanto apego ao resultado. Bom, nariz é uma coisa bem difícil de fazer, mas eu fui ali na cara, na coragem, me experimentando. Depois fui para os olhos. Primeiro eu demarquei uma área, afundando aos poucos, com bastante paciência, já imaginando como que seriam as maçãs do rosto. Focando uma parte por vez. Isso é uma coisa importante também, porque senão você fica tipo, meu Deus, vai dar tudo errado. Então foca em uma parte por vez. Eu não tenho muita noção de proporção de rosto, tenho zero técnica, mas aí eu fui fluindo e não deixando a minha autocrítica me bloquear. Depois eu fui pro volume da boca, adicionei um pouquinho mais de massa e literalmente fui testando. Qual a distância entre o nariz e a boca para ficar harmônico? Não faço a menor ideia, mas fui ajustando. Foi dando errado, fui ajustando, fui puxando, vendo. E de novo, gente, eu não vou dizer que se explorar na cerâmica é um processo fácil. Para mim, é um processo constante de largar a autocrítica e confiar no processo. Dar risada dos erros, consertar. Recortei o contorno para ficar um rosto um pouco mais delicado, que eu achei que estava muito bruto, e demarquei o encontro entre as pálpebras. A essa altura eu já estava bem animada, porque eu estava vendo que realmente estava saindo. Aí, por exemplo, eu tinha sentido que um olho estava menor do que o outro, então eu peguei um pouco mais de volume ali e fui alisando com um pouco de água, consertando. O lance é você ir consertando sempre aonde que tá dando errado, porque no fim é trabalhar a coragem, sabe? E acreditar em você com paciência, passinho por passinho. E lógico, ficando um tempo longe do celular, que isso hoje em dia é uma dádiva, né? Dá pra fazer peças muito legais. Quando eu achei que já estava legal, eu peguei uma linha de pipa, mas pode ser uma linha de costura mesmo, para ajudar a descolar da mesa sem deformar. E sim, dá para tirar essa sujeira toda da mesa enquanto a massa estiver mole. Fiquem tranquilos que minha mesa está intacta.
Então passei para uma tábua e ali ficou secando por 3 dias. A cerâmica fria demora um tempo para secar, então você vai precisar esperar secar bem, não tem jeito. Ah, e uma coisa importante, depois de algumas horas que ele já estava começando a secar, eu coloquei ele em cima de um bowl, porque eu queria que pegasse um pouco desse formato arredondado, para não ficar uma máscara totalmente chapada. O que tu acha, Tuca? O que tu acha? Tu gostou, minha filha? E aí sim, veio o momento de lixar. Uma dica importante é usar máscara. Sim, no caso eu não tô usando, mas quando eu postei isso aqui no Instagram, veio uma galera falar que esse pó pode ser tóxico. Então eu estou deixando aqui a dica para vocês. Usem máscara para não inalar o pó, tá? Mas eu fui lixando, soprando. Fica a dica aí, depois não digam que eu não avisei. Para lixar, você tem que ser bem delicado e aos poucos, porque essa massa ela abrasa muito fácil, né? Tipo, solta as camadas muito fácil. Então vai lixando com leveza. E eu tentei até usar uma outra ferramenta que eu tenho aqui que chama micro retífica, mas eu confesso que não precisa, juro, não deu bom não. Preferi lixar na mão e o segredo é tirar pequenos pedacinhos de lixa, uma lixa que não seja muito grossa, pode ser uma lixa média, e tratando ela nos detalhes. Conforme eu fui lixando, eu precisei refazer algumas das linhas com a ponta de uma ferramenta, né? Porque literalmente as linhas foram se apagando. Mas aí eu fui forçando ali, esculpindo de novo. E o legal é que vocês podem imaginar muitas outras coisas do que dá pra fazer, sabe? Pegar referências de objetos decorativos que vocês gostam e queiram se inspirar, itens decorativos pra parede, objetos pra colocar numa mesinha lateral. Enfim, são infinitas possibilidades. Daí eu tava muito em dúvida como pintar, sabe? O que eu faço com ela? Tipo, queria uma coisa meio ancestral. Então eu fui pro Pinterest e comecei a fazer uma pesquisa ali, né? Tipo, máscaras ancestrais, pra ver algumas peças que pudessem me inspirar. E aí já falei, não, ok, vamos daqui pra frente da cabeça. Mas isso é interessante, de vocês pesquisarem, às vezes, algumas referências, sabe? Eu nunca saio, tipo, totalmente fazendo a parada do nada. Eu sempre dou uma inspirada estética ali de pra onde eu quero ir. E aí sim, vou pra experimentação. E olha só como ela lisa bem. Se você lixar direitinho, a peça fica muito lisa. Eu nem terminei de lixar tudo porque eu queria um pouco do efeito de textura no rosto. Mas dá pra deixar ela bem lisinha se você quiser. E eu já estava muito orgulhosa desse resultado. Momento para palmas aqui para minha coragem em experimentação, porque eu estava bem feliz mesmo. E foi uma experiência deliciosa modelar isso. Já comenta aqui se você curtiu, né, até esse momento, para me ajudar a impulsionar o vídeo. E agora vamos para a pintura. Aí eu fui lá no armário, inclusive eu tenho algumas outras peças aí que estão em processo, um porta-incenso, tem essa cobra que não é um cocô, tá, gente? Embora pareça, não é, confia no processo que ela vai ficar boa no final. Resolvi usar tinta acrílica comum para pintar, e eu achei esse tom de marrom, que era o que eu tinha, mas não era exatamente o tom que eu queria. Então eu queria que ficasse com mais cara de cerâmica mesmo, aí eu tive que misturar. Então peguei um pouquinho de branco e um outro tom meio rosado, que eu já tinha feito para alguma outra arte, e fui vendo no que ia dar. E aí é claro que se eu tivesse usado a versão da massa cerâmica na cor já de terracota, né, teria sido mais fácil a minha vida e eu não precisaria dessa etapa. Mas fica a dica aí, para qualquer coisa que você queira fazer com cerâmica fria, dá para pintar com tinta acrílica, pode ser tinta de parede, cara, qualquer tinta na verdade serve, tá? Ela interage bem com qualquer tinta. Mas eu tô usando tinta acrílica. Enfim, dei uma camada geral nela e deixei secar. Depois eu vim com um pincel bem fininho, fazendo algumas linhas. Na verdade, eu fui preenchendo aqueles veios que eu tinha deixado esculpidos na massa, adicionando alguns detalhes. E confesso que essa foi a parte mais deliciosa do processo. Depois eu completei o outro lado com pontinhos aleatórios e é muito louco, né? Porque esse objeto, repara, ele tava ficando com uma sensação muito boa. Eu já tava, tipo, louca pra pendurar isso na minha sala.
E aí eu misturei um pouco mais de tinta branca nesse tom que eu tava usando pra chegar em um tom mais claro. E aí eu fui tentando pensar, tipo quando a gente vai fazer maquiagem no rosto, como que seria o contorno, sabe? Eu tenho zero noção de luz e sombra, mas eu fui pensando como eu penso assim pra maquiagem. Então fui clareando algumas partes de leve pra dar mais contorno mesmo e borrando com os dedos, né? Peguei um pouquinho de água, ia borrando, ajustando. E eu só pensava, tudo bem, se esse contorno ficar uma porcaria, se eu estiver inventando ficar ruim, não tem problema. Eu ainda tenho a primeira tinta, é só pintar tudo de novo. Então tudo bem eu me explorar. Durante os processos, eu vou negociando com a minha cabeça, sabe? Pra sair da minha zona de segurança e ir experimentando coisas novas. Mas não pense que eu fico lá confiante o tempo inteiro e achando que eu vou arrasar. Eu vou indo na coragem mesmo, superando essa vozinha na minha cabeça e expandindo, né, os meus processos criativos. Então essa é uma dica que eu dou assim fortemente pra vocês. Então, consequentemente, a minha capacidade de fazer coisas vai aumentando. Transformar os momentos de DIY em uma jornada de crescimento interna é o que mais importa. A gente se limita muito na vida por medo de fazer as coisas, medo de errar, medo de não ser bom o suficiente. Sabe, eu passo por isso também, no início de cada processo, mas o lance mesmo é se desprendendo e evoluindo, e soltando, e se expandindo. Às vezes, eu tô fazendo uma coisa, gente, no meio do processo e não dá certo, eu mudo de rota, falo, eu tava, sei lá, pintando esse contorno aqui, ficou ruim, então vamos deixar tudo chapado, sabe? Apago, pinto de novo, lixo, acerto a rota, invento outra coisa com o resultado que tá dando, sabe? Enfim, e essa foi a cara final aí da minha pintura. Eu amei demais o resultado e principalmente tudo que significou pra mim fazer essa peça. E agora, faltava um jeito de prender ela na parede, né? Vocês já repararam como é que nós vamos prender na parede? Precisava de uma alça. Então eu peguei sisal e massa epóxi, sabe Durepoxi? Que, sei lá, a gente usa pra consertar as coisas às vezes. Foi o jeito aqui que eu improvisei com o que tinha em casa, mas você pode pensar de outras formas. O que eu fiz foi uma alcinha, então eu misturei os dois componentes da massa, fiz uma bolinha e prendi ela ali na alcinha do sisal. Simples assim, e dá pra você criar uma alça para qualquer objeto que você queira prender na parede, até um prato decorativo. Enfim, qualquer coisa que você queira pendurar na parede, pode usar essa minha super técnica aí que eu inventei. Coloquei uns pinguinhos de Super Bonder, mas a verdade é que nem precisava, tá? O Durepoxi cola muito bem direto na peça, então era só ter botado a bolinha de Durepoxi. E eu aproveitei para marcar um Mzinho, só para dar um charme ali mais personalizado, que vocês sabem que eu gosto. E pronto, apliquei um verniz transparente para finalizar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. A cada peça que eu faço, eu sinto que eu vou pegando mais o jeito. Eu senti que nessa versão da máscara eu já consegui evoluir muito desde a primeira vez. Mas mais do que fazer coisas bonitas, é fazer um momento de conexão, né? Tirar um tempinho ou sozinha ou com amigas, amigos. Pode ser muito gostoso. Me conta se vocês gostaram, se vocês se empolgaram para testar aí a cerâmica fria. Se vocês querem ver outras versões aí, outras decorações, lembrando que é interessante que você procure símbolos que você se conecta. Eu aqui na minha casa uso muito essas coisas ancestrais, essa pegada da floresta, essa pegada de, né? Gente, eu tenho um galho de mangue no meio da sala. Mas é importante que você investigue o que conecta para você. Se os símbolos que eu uso fazem sentido para você, você pode se inspirar, fazer igual, copiar, do jeito que você quiser. Mas é interessante que você investigue se esses são símbolos que conectem com você, porque a sua casa tem que conectar com você.
Então, antes de você pensar o que você vai fazer, dá uma parada aí para questionar e entender quais são os símbolos que falam com a sua alma. Porque eu acho que é dessa forma que a gente tem que construir esse ambiente que nos envolve todo dia, todos os dias, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou, não te custa nada se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar 1, 2 ou 3 comentários, aí você me ajuda demais o meu trabalho a crescer. Eu tô voltando a postar mais no YouTube, tinha ficado um pouco parada, porque realmente o YouTube é mais difícil de dar retorno do que as outras redes, então, mas é uma rede que eu gosto muito. Eu sinto que a gente consegue ter mais profundidade, mais contato mesmo, sabe? Não tem que ficar correndo igual as outras redes sociais. Então, comenta aqui se você gostou, que você ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E aí, me entregar mais para mais pessoas. Fechou? Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!